Como vimos no vídeo anterior, Jesus pagou, com o seu sangue na cruz, o preço do resgate para nos libertar. Talvez você tenha se perguntado, Jesus nos libertou de quê? E no vídeo de hoje eu quero tentar responder essa pergunta. A primeira coisa que Jesus nos libertou foi da culpa. Quer nos sintamos culpados ou não, somos todos culpados diante de Deus por causa das muitas vezes que violamos suas leis em pensamentos, palavras ou ações. Assim como quando alguém comete um crime, há uma penalidade a ser paga, da mesma forma, há uma penalidade por violar a lei de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. O resultado das coisas que fazemos de errado é a morte espiritual, ou seja, ser afastado de Deus eternamente. Todos nós merecemos sofrer essa penalidade. Na cruz, Jesus tomou essa sentença em nosso lugar, para que pudéssemos ser totalmente perdoados e a nossa culpa pudesse ser removida. Com o sacrifício de Cristo na cruz, Ele também nos libertou do vício. Jesus disse que quem peca é escravo do pecado. Jesus morreu para nos libertar dessa escravidão. Na cruz, o poder desse vício foi quebrado. Embora ainda possamos cair de vez em quando, o poder do vício é quebrado quando Jesus nos liberta. Mais uma liberdade concedida por Jesus foi o medo. Jesus veio para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tinha o império da morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Não precisamos mais temer a isso. A morte não é o fim para aqueles que Jesus libertou. Pelo contrário, é a porta de entrada para o céu, onde estaremos livres até da presença do pecado. Quando Jesus nos libertou do medo da morte, também nos libertou de todos os outros medos. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Se você estiver mesmo, não esquece de deixar o seu like para eu saber, tá bom? Outra pergunta que talvez surja aí na sua cabeça pode ser: liberdade para quê? Jesus não está mais fisicamente na Terra, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Quando o Espírito dele vive dentro de nós, Ele nos dá uma nova liberdade. Mas que liberdade seria essa? A primeira coisa que eu quero citar é a liberdade de conhecer a Deus. As coisas que fazemos de errado causam uma barreira entre nós e Deus, como lemos lá em Isaías 59:2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele removeu a barreira que existia entre nós e o Senhor. Como resultado, Ele tornou possível que tivéssemos um relacionamento com o nosso Criador. Nós nos tornamos filhos e filhas dele. O Espírito nos assegura esse relacionamento e Ele nos ajuda a conhecer melhor o nosso Pai Celeste, além de nos ajudar a orar e entender a palavra de Deus. Também nos foi dada a liberdade para amar. Em 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ao olharmos para a cruz, entendemos o amor de Deus por nós. Quando o Espírito de Deus vem viver dentro de nós, experimentamos esse amor. Ao fazê-lo, recebemos um novo amor por Deus e pelas outras pessoas. Somos libertos para viver uma vida de amor, uma vida centrada em amar e servir a Jesus e também amar e servir as outras pessoas, em vez de uma vida centrada em torno de nós mesmos. E ainda, nós temos a liberdade para mudar. As pessoas às vezes dizem: você é o que é, não pode mudar. A boa notícia é que com a ajuda do Espírito Santo podemos mudar sim. O Espírito Santo nos dá a liberdade de viver o tipo de vida que lá no fundo sempre desejamos viver. O apóstolo Paulo nos diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E se você quiser saber mais sobre o fruto do Espírito, aqui no canal tem um vídeo sobre esse tema. Quando nós pedimos que o Espírito Santo de Deus venha e viva dentro de nós, essas maravilhosas características começam a crescer em nossas vidas. E a pergunta agora é: o que nós temos que fazer para viver toda essa liberdade? O Novo Testamento deixa claro que precisamos fazer algo para aceitar o presente que Deus oferece. Este é um ato de fé. João escreve:
Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Crer envolve um ato de fé, baseado em tudo o que sabemos sobre Jesus. Não é uma fé cega, é depositar nossa confiança em uma pessoa. De certa forma, é como o passo de fé dado por uma noiva ou pelo noivo quando eles dizem "eu aceito" no dia do casamento. A maneira como as pessoas dão esse passo de fé varia enormemente. Mas eu quero descrever uma maneira simples que você pode dar esse passo de fé agora. Pode ser resumido por apenas 3 palavras muito simples. A primeira é perdão. Você precisa pedir a Deus para perdoá-lo de todas as coisas que você fez de errado e se afastar de tudo que sabe que está errado em sua vida. É isso que a Bíblia quer dizer com arrependimento. E aqui no canal tem um vídeo explicando o que é o verdadeiro arrependimento. A segunda palavra é obrigado. Cremos que Jesus morreu por nós na cruz. Você precisa agradecê-lo por ter morrido por você e pela oferta de seu presente gratuito de perdão, liberdade e seu Espírito Santo. E a última palavra que eu quero deixar é por favor. Deus nunca força a sua entrada em nossas vidas. Você precisa aceitar o presente dele e convidá-lo a morar dentro de você pelo Espírito dele. Aqui no canal tem um vídeo sobre como receber a salvação, que pode complementar esse vídeo aqui, tá bom? Confere lá.